O destino teceu um fio invisível na manhã mais fria do ano, e ele a encontrou ferida no campo. E não foi só o corpo que ele curou. Você lembra de um tempo, talvez nas histórias dos seus pais, ou nos recortes amarelados, que a memória insiste em preservar, onde a vida rural ditava o ritmo e a solidão era um companheiro tão constante quanto o sol de meio-dia? Se essa história toca seu coração, já deixe o seu like, comente de qual cidade está acompanhando essa jornada de cura e se inscreva no canal para não perder o restante dessa saga. Éramos nós, em um passado não tão distante, definidos pela força do trabalho e pelo silêncio vasto da natureza. E foi nesse silêncio que Lúcio, o fazendeiro da fazenda Sete Ligas, tropeçou no inesperado. Lúcio era um homem de silêncios longos. Na casa de tijolos vermelhos que herdara do avô, os dias eram ritmados pelo canto dos pássaros e pelo ruído grave do trator. Ele tinha 34 anos, mãos calejadas que conheciam cada sulco daquela terra e um semblante austero que poucas vezes se abria em sorrisos. Sua vida era espartana, previsível e, para ser honesto, um tanto vazia, preenchida apenas pela incessante busca por uma colheita perfeita. Ele não sentia falta de multidões. O cheiro de feno recém-cortado e a vasta paleta de marrons e verdes do campo eram a única companhia que ele parecia precisar. Naquela terça-feira, o ar estava cortante, anunciando a chegada de um inverno rigoroso. Lúcio dirigia sua velha caminhonete ao longo da cerca de divisa, inspecionando o gado que pastava perto do riacho seco. Foi a ausência de som que o alertou. O gado estava estranhamente agitado, reunido em um semicírculo na borda do matagal, mugindo baixo. Quando Lúcio desligou o motor, o silêncio retornou, pesado e estranho. Ele desceu, sentindo o peso do rifle habitual nos ombros. Uma precaução contra predadores noturnos, mas raramente usado. Caminhou devagar, desviando de touceiras secas. A terra sob suas botas estava úmida pela geada da madrugada. Foi quando ele a viu. Ela estava deitada em um emaranhado de capim alto, a poucos metros da água estagnada. Não parecia um corpo que pertencia àquele lugar. As roupas, embora rasgadas e enlameadas, eram de um tecido fino, de corte urbano e caro, um contraste chocante com a rudeza da paisagem. O cabelo escuro, molhado pelo orvalho, espalhava-se como algas sobre a terra escura. Lúcio não soube por quanto tempo ficou parado observando. O primeiro pensamento foi de pânico, mas não era o pânico comum de quem vê um acidente. Era a perturbação profunda de ter a sua ordem silenciosa quebrada de maneira violenta e inesperada. Ele se aproximou cautelosamente. Ela não se mexeu. O corpo estava tenso, virado de lado, e ele percebeu o filete escuro que escorria por sua têmpora e se misturava à lama. A respiração dela era superficial e irregular, um som sibilante que quebrou o silêncio com uma urgência brutal. Ele se ajoelhou, o cheiro de sangue e orvalho invadindo suas narinas. O rosto estava pálido sob a sujeira, mas ele notou a delicadeza de suas feições, o contorno de uma mandíbula marcada, mesmo que agora coberta por hematomas. Ele viu a ferida na testa, mas o que o apavorou foi a posição antinatural do braço esquerdo, claramente quebrado. Lúcio era um homem de decisões rápidas, forjadas pela necessidade de salvar uma colheita antes da chuva. Não havia tempo para chamar a polícia ou a ambulância, que levariam horas para chegar naquele isolamento. Ele precisava agir. Ele descartou o rifle e cuidadosamente a virou. Ela gemeu, um som fraco que era mais um suspiro de dor do que um protesto. Lúcio viu mais hematomas, marcas que não eram da queda, mas de violência antiga ou recente, espalhadas pelo pescoço e braços. Ele percebeu que a ferida dela era muito mais profunda do que a física. Ele era forte, mas ela não era leve. Carregá-la até a caminhonete foi um esforço desajeitado e agoniante. Ele a segurou contra seu peito, sentindo o frio do corpo dela através da sua jaqueta grossa.
Os cachos úmidos roçaram seu queixo, e Lúcio sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio da manhã. Era a responsabilidade pesada, a vida frágil de uma desconhecida repousando em seus braços. No caminho de volta, a velha caminhonete sacudia sobre a estrada de terra. Lúcio dirigia devagar, lançando olhares preocupados para o banco do passageiro. A casa, que antes era apenas um abrigo funcional, de repente parecia pequena demais, íntima demais, para abrigar um segredo tão grande. Ele a levou para dentro, diretamente para o quarto de hóspedes, um cômodo que estava fechado e empoeirado desde o enterro de seu pai, 5 anos antes. Colocou-a cuidadosamente na cama, ajeitando os lençóis de linho branco que cheiravam a guardado e lavanda seca. A primeira tarefa era limpar. Lúcio pegou água morna, panos limpos, iodo e as poucas ataduras que guardava na caixa de primeiros socorros. Ele trabalhou com uma concentração quase religiosa, despindo-a das roupas rasgadas e sujas. Ele tratou a ferida na testa, limpando o sangue coagulado, e examinou o braço. Estava claramente deslocado e quebrado em pelo menos um lugar. Lúcio não tinha treinamento médico, mas sabia o que era uma fratura exposta. A dela era fechada, mas grave. Enquanto ele limpava a pele marcada, um misto de raiva e curiosidade cresceu em seu peito. Quem faria isso? E o que ela estava fazendo, ferida e jogada, a quilômetros de qualquer estrada pavimentada? Ele cobriu o corpo dela com um cobertor pesado, tentando reaquecê-la. O relógio na parede da cozinha marcava o meio-dia, mas Lúcio não havia comido, nem se lembrava de fazê-lo. Seu mundo agora se resumia ao som da respiração rasa dela. Ele precisava de ajuda profissional, mas hesitou. Chamar um médico significava acionar o mundo exterior, trazer a polícia, as perguntas, a burocracia. E havia algo no olhar dela, mesmo inconsciente, que lhe dizia que ela estava fugindo de algo muito pior do que a indiferença. Ele optou por uma solução intermediária, uma relutância em quebrar o seu isolamento. Ligaria para a doutora Emília, a veterinária da região, que, por vezes, cuidava dos machucados mais sérios dos moradores quando o hospital estava longe demais. Quando Emília chegou, já era metade da tarde. Ela era uma mulher pragmática, acostumada à crueza da vida rural, mas ficou chocada com o que viu. Isso não foi um acidente de carro, Lúcio, ela murmurou, examinando os hematomas circulares em seus pulsos e tornozelos. Isso aqui foi intencional, e o braço precisa de um pronto-socorro. Eu posso imobilizar, mas o osso... Lúcio insistiu. Ele não queria levá-la. Dê um jeito, Emília. Eu pago o que for preciso. Ela tem medo, dá para sentir. Emília suspirou, balançando a cabeça, mas conhecia o temperamento reservado e teimoso de Lúcio. Ela fez o que pôde, imobilizou o braço provisoriamente com talas improvisadas, aplicou antibióticos potentes e cuidou da febre que começava a surgir. Ela deu-lhe um sermão sobre a irresponsabilidade dele em esconder uma vítima de violência. Mas Lúcio apenas assentiu, os olhos fixos na mulher pálida na cama. Quando Emília partiu, prometendo voltar pela manhã, a casa de Lúcio mergulhou em um silêncio diferente, um silêncio cheio de expectativa e tensão. Lúcio sentou-se numa cadeira de balanço ao lado da cama, observando-a. Ele tentava imaginar a vida dela, de onde vinha, o que a tinha levado àquele estado de desespero. Ele era um homem que lidava com a terra, com o previsível ciclo das estações. Ela era um furacão de caos e mistério jogado em seu campo. Ele passou a noite acordado. A cada poucas horas, ele checava a testa dela, trocava os panos úmidos para controlar a febre. Ele sentiu uma estranha familiaridade com aquela tarefa. Cuidar dela era um trabalho, um propósito. E naqueles pequenos gestos de cuidado, a solidão que ele havia aceitado por tanto tempo começou a parecer menos natural, mais imposta. Já passava da meia-noite quando o pequeno ruído aconteceu. Não foi um gemido de dor, mas um som agudo, um quase soluço. Lúcio se inclinou.
Os olhos dela estavam abertos. Eles eram de um verde cinza, injetados de febre, e carregavam uma intensidade crua que Lúcio jamais havia testemunhado. Mas o que o atingiu não foi a cor, ou o olhar fixo. Foi o terror, o medo profundo, primordial, que a dominava. Ela tentou se mover, o braço quebrado emitindo um guincho de dor. Lúcio levantou a mão, em um gesto apaziguador. Shhh, ele disse, sua voz rouca de desuso noturno. Você está segura, está na minha casa. Ninguém vai te machucar mais. Seus lábios pálidos se moveram, secos e rachados. A voz dela saiu como um sussurro áspero, quase inaudível, mas carregada de uma súplica urgente. Eles estão vindo atrás de mim. Ela tentou puxar o cobertor para o rosto, como se ele fosse uma barreira intransponível contra o mundo. Lúcio sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo não era uma vítima de assalto ou acidente, era uma fugitiva. Ele se aproximou lentamente, garantindo que suas mãos estivessem abertas e visíveis. Meu nome é Lúcio. Você precisa descansar. Quem está vindo? Ela piscou e as lágrimas escorreram, lavando a sujeira de suas bochechas. Helena, ela conseguiu dizer com a voz embargada. Por favor, não me entregue. Por favor, eu te imploro. O desespero em seus olhos era um abismo. Lúcio, o homem que sempre viveu sob regras claras e lógicas, viu sua vida virar de cabeça para baixo naquele momento. Ele estava protegendo alguém que não conhecia, alguém que claramente estava fugindo de criminosos, ou, pior, da lei. Ele pegou um copo d'água e segurou-o gentilmente perto de seus lábios. Ela bebeu devagar, a garganta tremendo. Eu prometo, Lúcio disse, e a solidez de sua voz o surpreendeu. Ninguém vai te encontrar aqui. Esta é a Fazenda 7 Ligas. Estamos isolados. Você está escondida. Helena fechou os olhos exausta, mas um único detalhe o atingiu. Quando ela relaxou, ligeiramente ela apertou a mão direita, que estava livre contra o peito. Não havia gratidão, apenas a necessidade desesperada de confiar em uma figura que, por acaso, estava ali. Lúcio sabia que a promessa que acabara de fazer era um marco, uma quebra total com sua vida anterior. Ele havia curado um pouco o corpo dela, mas agora ele estava jurando proteger sua alma ferida. E isso exigiria dele muito mais do que curativos e anti-inflamatórios. Exigiria sua própria paz. A noite avançou e Lúcio permaneceu vigiando. Ele tentava entender o que havia de tão terrível no passado de Helena que a havia levado a preferir a quase morte no mato frio à segurança de uma delegacia. Ele olhava para o braço imobilizado dela, para as marcas que a violência deixou, e sentia um calor estranho subindo pelo seu peito, uma mistura de compaixão e um instinto de proteção que ele nunca havia sentido por qualquer outro ser humano. Ele era um guardião relutante, e a presença dela tinha incendiado a monotonia de 7 ligas com o fogo da crise e do propósito. Ele apenas esperava que, ao tentar curar Helena, ele não acabasse se perdendo também no caos que ela trazia consigo. O amanhecer se aproximava, trazendo não apenas a luz, mas a necessidade de Lúcio começar a construir a narrativa que manteria Helena segura, uma teia de mentiras e dissimulações que ele, um homem de honestidade brutal, não sabia se conseguiria sustentar. O próximo passo seria o mais difícil, convencer o mundo que ela era apenas uma parente distante, acidentada, e não uma alma em fuga desesperada. O fazendeiro usou de todo o seu instinto e fé quando ele a encontrou ferida no campo. E não foi só o corpo que ele curou. Você lembra de um tempo em que a verdade era um luxo que poucos podiam pagar e a sobrevivência dependia da mais convincente das mentiras? A Fazenda 7 Ligas era o cenário desse teatro forçado, onde Lúcio, o protagonista involuntário, preparava-se para enfrentar não a doença ou a colheita, mas o olhar inquisitivo de uma sociedade que não perdoa.
Deixe o seu like se você acredita no poder da redenção, comente de qual cidade você nos assiste e se inscreva no canal para acompanhar cada detalhe desta jornada intensa. O orvalho da manhã já havia cedido lugar à luz fria que entrava pela janela do quarto de hóspedes. Lúcio acendeu o fogão a lenha na cozinha, o cheiro de café forte misturando-se com o aroma de eucalipto que ele havia queimado para purificar o ar. Ele sabia que precisava agir rápido. Seus vizinhos mais próximos, os Silvas, costumavam passar a cavalo pela cerca antes das 8 para levar o leite. Se vissem um carro estranho ou uma movimentação atípica, perguntas viriam. E perguntas naquele momento eram flechas. Ele voltou ao quarto com uma bacia de água quente, um sabão neutro e uma camisa velha de algodão de sua mãe, limpa e macia. Helena ainda dormia, a respiração rasa e irregular, mas a febre havia cedido um pouco. Ele se ajoelhou ao lado da cama, sentindo-se um invasor. Não era apenas o corpo dela que ele estava tocando, mas o limiar de sua privacidade e de sua dor. Com a maior delicadeza que sua mão rude permitia, ele limpou o suor frio do rosto dela, os cortes secos e o sangue que ainda manchava a pele do pescoço. Helena, ele chamou, a voz grave, quase um sussurro. Preciso que acorde um pouco. Temos que conversar. Os olhos dela se abriram, mareados de confusão e pavor imediato. Ela tentou se encolher, mas o braço imobilizado e a dor nas costelas a fizeram gemer. Lúcio esperou que o pânico passasse. Ele não queria gritar nem exigir. Calma, ninguém veio. Você está segura, mas não estamos livres. Ele pausou, enxugando o canto dos lábios dela. Tudo o que aconteceu, as perguntas que a polícia faria, você não pode contar, não agora. Você pode confiar em mim para isso? Se você contar a verdade, eles a levarão. E quem está atrás de você, eles saberão onde te encontrar. Helena piscou, absorvendo as palavras. A ideia de que sua liberdade, já tão frágil, dependia daquele estranho, era sufocante. Ela murmurou, a garganta seca. O que você fez? Eu te encontrei e te trouxe para cá. Você é minha prima de segundo grau, Helena, da capital. Sofreu um acidente feio na estrada enquanto voltava para visitar o sítio da família, o que explica os ferimentos e a confusão. Você perdeu a bolsa e o celular no impacto. Lúcio expôs o plano com a seriedade de um juiz. É uma mentira conveniente e é a única coisa que nos impede de ter a polícia ou quem quer que seja batendo à porta. Você se lembra do meu nome? Lúcio. Ela tentou sorrir, um movimento que se perdeu em uma careta de dor. Prima, você não se parece nada com a minha família. Ótimo, assim parece mais real. Família distante, pouco contato, vai funcionar. Mas só se você prometer que não importa quem pergunte, você vai manter a história. Se você fraquejar, eu não posso mais protegê-la. E você sabe o que isso significa. O terror nos olhos dela era um espelho para a gravidade da situação. Ela assentiu levemente. Aquele compromisso silencioso selava o destino de ambos. Ela confiava sua vida a um homem que ela conhecera há menos de um dia, impulsionada apenas pelo medo. Ele, por sua vez, acabava de sacrificar sua paz em nome de uma alma desconhecida. Lúcio se levantou, aliviado pelo acordo tácito. Eu volto com o café. Tente descansar um pouco mais. Temos um dia longo. Ao sair, ele se dirigiu ao telefone fixo, um aparelho antigo de parede. A primeira ligação seria para o doutor. Almeida, o médico da cidade, um homem discreto, mas que faria perguntas. Lúcio ensaiou a história no espelho enquanto falava, tentando parecer preocupado, mas não suspeito. Doutor Almeida, bom dia. É o Lúcio. Preciso de um favor urgente. Minha prima, Helena, veio me visitar e sofreu um acidente feio perto da estrada de terra. Quebrou o braço e algumas costelas e está com cortes profundos. Ele manteve o tom calmo, descrevendo as lesões com precisão. O médico prometeu vir no meio da manhã. A segunda parte da encenação estava pronta, mas quando voltou ao quarto, a tensão havia diminuído levemente.
Helena, com a camisa de flanela de Lúcio, grande demais para ela, parecia menos uma fugitiva e mais uma doente. Lúcio, ela chamou, por que você está fazendo isso? Ele colocou a bandeja com o café forte e a fatia de pão de milho ao lado dela. Ele sentou-se na cadeira de balanço no canto, observando o reflexo das árvores na janela. Eu sou um homem simples, Helena. Não sou um herói nem um santo, mas eu vivo aqui sozinho. As 7 Ligas é o único lugar que eu conheço. E quando eu te encontrei, quase morta, eu não consegui te deixar lá. Não era sobre o que a lei diria, mas sobre o que a minha consciência exigia. Ninguém merece ser caçado como um animal. Ele a observou tomar um gole do café, os olhos fixos na xícara. O silêncio que se seguiu não era mais hostil, mas pesado com a dor compartilhada. Eles me disseram que eu não tinha mais valor, ela confessou, a voz quase inaudível, referindo-se aos seus agressores e ao trauma que a havia compelido à fuga. Que eu era dispensável. Aquelas poucas palavras quebraram o gelo de Lúcio. Ele se aproximou, não tocando, mas oferecendo sua presença. Ninguém tem o direito de dizer qual é o seu valor, Helena. Só você. Aqui, em 7 Ligas, você não é dispensável. Você é uma vida que precisa ser curada. Primeiro o corpo, e depois... Bem, depois a gente vê o que faz com o resto. A frase, dita com uma naturalidade brutalmente honesta, trouxe a ela o primeiro alívio real desde que ele a encontrara. Era um convite para a cura que ia muito além da medicina de campo. A fachada da prima distante estava pronta para o mundo, mas entre eles a verdade, crua e terrível, começava a se estabelecer. Ele era seu guardião, e ela era seu propósito inesperado. E enquanto a manhã avançava, Lúcio sentia a necessidade de proteger não apenas a vida dela, mas o segredo que a mantinha viva, crescendo em seu peito como uma fé recém-descoberta. O problema é que, para proteger Helena, ele teria de enfrentar o maior de seus medos, a intrusão do mundo em seu isolamento sagrado. E ele não teria muito tempo. O Dr. Almeida estava a caminho, e com ele a primeira grande prova da mentira que ele havia construído. O silêncio do campo foi quebrado quando ele a encontrou ferida no campo. E não foi só o corpo que ele curou, mas a alma de ambos. Você lembra de um tempo em que a honra valia mais que o dinheiro e a palavra de um homem moldava o destino de uma mulher? Foi nesse solo de promessas e poeira que Lúcio se viu enredado em uma trama que não era sua. Aqui na fazenda 7 Ligas, onde o sol batia implacável e o cheiro de terra molhada anunciava a colheita, a vida de Lúcio, antes rígida e imprevisível, havia virado de ponta cabeça. Ele, o homem do isolamento, agora tinha um segredo vivo e frágil escondido em seu quarto. Um segredo chamado Helena. Este é o momento de mergulhar fundo nesta história dramática de redenção e coragem. Se você está gostando da força desse fazendeiro, mostre seu apoio. Deixe seu like agora. Comente de qual cidade você está nos assistindo para que saibamos até onde essa narrativa alcança. E, claro, se inscreva no canal para não perder a sequência. De vida que se desenrola em 7 Ligas. Lúcio sentia o tempo se esvair entre os dedos como a areia fina da várzea. A chegada do Dr. Almeida, prevista para o meio da manhã, era o primeiro teste de fogo para a mentira que ele havia construído. Ele se moveu pela casa com uma eficiência nervosa. Tirou o curativo da perna de Helena, inspecionou a ferida, ainda profunda, mas limpa e sem sinais de infecção, e a instruiu com a voz baixa e firme que ela já conhecia. Ele vai perguntar sobre o tom da sua pele, o sotaque, a sua origem, Lúcio explicou, enquanto a ajudava a sentar-se na poltrona do quarto, arrumando os lençóis para que parecesse mais uma convalescente de luxo do que uma fugitiva esfarrapada. Você é minha prima de 2º grau, da capital, que veio buscar ares melhores depois de um luto. Use o cansaço a seu favor. Fale pouco, respire fundo e jamais, jamais olhe para mim buscando a resposta. Helena anuiu,
o rosto pálido, refletindo o medo, mas também uma determinação férrea. Ela havia fugido da morte uma vez. Não seria pega por um médico de província. Ela vestia um dos vestidos mais modestos que Lúcio havia comprado às pressas. Um algodão simples, cor de palha, que mal disfarçava a magreza de seus braços. A carruagem do Dr. Almeida chegou pontualmente, levantando uma nuvem espessa de poeira vermelha. Lúcio recebeu o médico na varanda com uma formalidade polida. Doutor. Almeida era um homem pequeno, de óculos na ponta do nariz e um bigode impecável, trazendo consigo o cheiro de linho engomado e uma superioridade mal disfarçada. Lúcio, meu caro, soube da sua prima. Luto é uma coisa terrível, mas ter uma ferida na perna para cuidar complica tudo, não é? O médico falou, a voz seca. Ele não se importava com luto, apenas com a lesão. O fazendeiro guiou-o pelo corredor de tábuas de pinho. O silêncio da casa, amplificado pela ansiedade. No quarto, a luz filtrada pela janela criava um palco de sombras, onde Helena se esforçava para parecer calma. Helena, este é o Dr. Almeida, que vai cuidar de você a partir de agora, disse Lúcio, sem sequer dirigir o olhar a ela, mantendo o papel de anfitrião distante. Dr. Almeida sentou-se na beira da cama, suas mãos frias e profissionais examinando a perna de Helena. Ele desenrolou a bandagem com precisão militar. Ele tocou a pele, avaliou a profundidade da lesão e cheirou discretamente. Lúcio observava cada movimento, tenso, preparado para intervir. Uma lesão séria, Lúcio. Não parece ter sido causada por uma queda simples, como você disse, mas parece ter sido por um objeto cortante, talvez vidro ou um arame farpado. Está muito limpa. Quem fez os primeiros socorros? Helena interveio suavemente, a voz rouca, quase um sussurro, mas surpreendentemente firme. Foi Lúcio, doutor. Ele me encontrou perto da cerca, quando eu tentava atravessar o pasto para ver o gado dele. Um descuido, admito. Eu estava distraída, ainda pensando no meu falecido. Ele foi expedito. A mentira era perfeita, misturando a verdade da ferida com a ficção da causa. Almeida olhou para Helena, avaliando seu rosto, buscando sinais de dor ou desonestidade. Ele notou a palidez, o olhar fundo. Você parece exausta, minha jovem. A febre está controlada. Lúcio, o senhor tem feito um trabalho admirável, mas eu vou mudar a medicação. Ela precisa de repouso absoluto. Absoluto. E, Lúcio, não deixe essa moça se envolver nos afazeres da fazenda. Ela é muito fina para isso. Deixe-a se recuperar do luto e do ferimento. E não quero vê-la caminhando por pelo menos mais 3 semanas. A visita durou mais 20 minutos de recomendações e preenchimento de papéis. Quando o doutor Almeida finalmente partiu, prometendo retornar em 3 dias, a tensão no peito de Lúcio se dissolveu, deixando um rastro de exaustão e alívio. Eles tinham passado no primeiro teste. Lúcio voltou ao quarto. Helena estava encostada na poltrona. Os olhos fechados, uma lágrima solitária escorrendo pela têmpora. Não era uma lágrima de dor física, mas de pura libertação. Funcionou, Lúcio disse, a voz rouca. Ele tirou o chapéu, passando a mão pelos cabelos suados. Helena abriu os olhos. Ele não acreditou na história da queda. Ele soube que era algo forçado. Sim, ele soube. Lúcio concordou, sentando-se na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa. Mas ele acreditou no que viu, uma ferida bem cuidada por um primo preocupado. A verdade é que, se você estivesse infectada ou descuidada, ele teria chamado a polícia e exigido explicações. Você está viva e bem, Helena. Isso bastou. O sucesso da mentira selou algo entre eles. Uma cumplicidade forçada pelo perigo. A cortina da prima distante havia caído temporariamente. Lúcio sabia que precisava entender a profundidade da ameaça que a perseguia antes que o risco se tornasse insustentável. O que houve antes da fuga, Helena? Lúcio perguntou diretamente, o sol da tarde pintando o quarto de um laranja quente. Você me disse que fugiu porque era dispensável. Quem a fez sentir isso?
Helena apertou as mãos, as cicatrizes em seus pulsos parecendo saltar à luz. Ela olhou para as próprias mãos como se fossem estranhas, como se fossem a prova de uma vida que ela mal podia mais reconhecer. Meu marido, ela começou, a voz um fio, mas inabalável. Ou melhor, meu ex-marido. Quando meu pai morreu, ele assumiu não apenas os negócios, mas a minha vida. Ele me considerava um ativo, um bem que deveria ser exibido, mas jamais ouvido. Eu era a esposa troféu, mas bastava eu ter uma opinião, ou um desejo, ou mostrar alegria para que a máscara caísse. Ela descreveu o confinamento sutil, a desvalorização constante. Não eram apenas os tapas esporádicos, era a tortura da alma. Ele a proibia de ler. Ele a obrigava a vestir roupas que a sufocavam, não fisicamente, mas pela artificialidade que impunham. Ele dizia que ela era burra, que era fraca, que sem ele ela voltaria ao nada de onde ele a havia resgatado. Eu tentei fugir uma vez, há 2 anos. Fui pega antes de chegar na estação. Helena sussurrou, a lembrança a atingindo como uma onda de água gelada. Ele me amarrou. Não com cordas, mas com medo. Ele me fez acreditar que eu era tão inútil que nem a liberdade me aceitaria. Ele disse que eu não merecia nem a dor, porque a dor era para os importantes. Eu era dispensável. As palavras de Helena atingiram Lúcio não como confissão, mas como acusação ao mundo de homens que ele mal conhecia. Um mundo de poder e crueldade disfarçado de etiqueta. Ele era um fazendeiro rude, mas havia dignidade na terra e no trabalho. Naquele relato, havia apenas vazios e violência. E desta vez, Lúcio murmurou, o que a fez tentar de novo? Helena levantou o olhar e pela primeira vez havia uma faísca de fogo nos olhos antes apagados. A vida não me aceitaria de volta, ele disse. Eu decidi provar que sim. Ele me vendeu para saldar uma dívida com um sócio de São Paulo. Ele iria me entregar como gado. A dor física que senti ao fugir, atravessando aquele campo, foi o preço da minha dignidade. E eu o paguei sem pestanejar. Lúcio ouviu, e a revelação final o atingiu com a força de um raio. Ele não estava abrigando apenas uma esposa infeliz. Estava abrigando uma mulher que havia sido traficada, uma mercadoria com valor de resgate. O risco aumentava exponencialmente. Seu isolamento estava comprometido, não por um simples médico, mas por homens perigosos que certamente a procurariam. Lúcio se levantou, caminhou até a janela e olhou para o vasto campo, onde o gado pastava indiferente. Ele tinha fugido da sociedade para encontrar paz, e a paz o havia forçado a voltar, protegendo aquela que fugia da mesma sociedade. Ele vai te procurar, Helena, disse Lúcio, virando-se, os olhos fixos nos dela. Não pelos negócios, mas pelo orgulho ferido. E ele não vai parar até te encontrar, ou a seu corpo. Eu sei, ela respondeu, a voz fraca novamente. Mas aqui, Lúcio, eu sou mais do que um corpo. Pela primeira vez em anos, eu sinto que sou dona do meu medo. Você me deu a chance de curar o corpo. Agora eu preciso curar o resto. E eu não vou fugir daqui. Naquele momento, enquanto a tarde cedia à noite e os primeiros sons dos grilos anunciavam a escuridão, Lúcio tomou uma decisão que selaria seu destino. Ele não era apenas seu guardião, ele seria seu escudo. A proteção física que ele oferecia estava rapidamente se transformando em algo profundo e perigoso, uma união de propósito que nascia da necessidade e da compaixão. Ele a encontrou ferida no campo, e não foi só o corpo que ele curou, mas a alma de ambos que começava a se reescrever. Ele sabia que a próxima fase da luta não seria contra o mundo lá fora, mas contra o desejo que crescia em seu peito de manter aquela mulher para sempre a salvo em seu próprio isolamento. O perigo era real, mas a necessidade de tê-la ali, naquela casa, superava qualquer medo. Então, vamos nos preparar para recebê-lo, caso ele venha, Lúcio declarou, a voz grave e resoluta.
Ele não falava mais da prima. Falava da mulher que ele estava determinado a salvar. Ninguém vai tocar em você de novo. Aqui você está segura. E você não é dispensável, Helena. Você é necessária. Ele a encontrou ferida no campo. E não foi só o corpo que ele curou, mas a promessa de um amor proibido que renascia na escuridão. Você lembra de um tempo em que a dignidade de uma mulher era definida pelo silêncio e a coragem de um homem pela sua capacidade de sacrifício? Essa é a história de Lúcio, o fazendeiro isolado, e Helena, a mulher que ele resgatou dos campos e que trazia consigo a marca dolorosa da traição familiar. Se você gosta de narrativas que tocam a alma e mostram a força da resiliência humana, deixe seu like, comente de qual cidade você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder o desfecho dessa jornada intensa. Então vamos nos preparar para recebê-lo caso ele venha. Lúcio declarou, a voz grave e resoluta. Ele não falava mais da prima, falava da mulher que ele estava determinado a salvar. Ninguém vai tocar em você de novo. Aqui você está segura. E você não é dispensável, Helena. Você é necessária. Aquela declaração, despojada de qualquer floreio romântico, mas carregada de uma promessa férrea, ressoou pela pequena cozinha. Não havia mais espaço para hesitação. A cura do corpo de Helena estava quase completa, mas a urgência agora era blindar a mente e o futuro que eles, silenciosamente, começavam a construir juntos. Lúcio moveu-se com a precisão e a metodicidade de quem está acostumado a enfrentar a solidão e o rigor da natureza. Ele não planejava uma batalha, planejava uma defesa inexpugnável. Nas noites seguintes, o silêncio da fazenda foi preenchido por sussurros e o rangido de madeira sendo movida. Lúcio revisou todas as trancas, reforçou as janelas que davam para o pomar e, mais importante, mapeou com Helena cada rota de fuga e esconderijo. Ele não estava armando-a com violência, mas com conhecimento. Se ele chegar durante o dia, ele explicava, traçando caminhos imaginários na mesa de pinho, o cheiro de café forte pairando no ar, você corre para o velho celeiro, se esconde atrás do feno. Ninguém além de mim usa aquele caminho. Se for à noite, você desce para o riacho, eu o retenho aqui. Helena absorvia cada palavra, seus olhos castanhos fixos nos dele, uma chama de gratidão e uma nova coragem queimando em seu interior. Ela não era mais a criatura apavorada encontrada no campo. O medo ainda estava lá, denso e frio, mas agora era um medo domesticado, canalizado em vigilância. E se ele vier com outros? Ela perguntou uma noite, enquanto ajudava Lúcio a empilhar lenha perto da porta dos fundos. O sol havia se posto, tingindo o céu de um roxo profundo, e o som constante dos grilos era o único acompanhamento para a atenção. Lúcio parou, a mão calejada segurando um pedaço de carvalho pesado. Ele olhou para ela. Não importa. Aqui é minha terra, Helena. Eu conheço cada pedra, cada sombra. Eles estarão entrando no meu domínio. Se eles vierem, não sairão ilesos. Sua voz não era ameaçadora, mas factual. Ele a estava protegendo. E para Lúcio, proteger significava usar todos os recursos que a terra lhe oferecia. Nessa preparação forçada, a barreira de Lúcio começou a ceder de maneira irreversível. A proximidade era constante, íntima, mas não física. Eles compartilhavam o peso do segredo e a urgência da sobrevivência. Uma noite, enquanto checavam a cerca da propriedade, eles se sentaram sob a imensidão estrelada, o ar fresco da montanha acalmando a pele. Eu preciso que você entenda algo, Lúcio. Ela começou, a voz baixa, quase um lamento. A violência não foi só dele, foi de todos que fingiram não ver. Minha família, eles me trataram como um problema, uma posse estragada. Não havia dignidade em fugir, havia só vergonha. Ela virou-se e, na penumbra, ele viu a dor que o ferimento físico havia apenas mascarado. Eu me senti dispensável a vida inteira. Eu fui educada para ser a esposa silenciosa que não questiona a propriedade. Quando ele me bateu,
A maior dor foi perceber que eu era de fato descartável, como um objeto quebrado no canto. Lúcio sentiu o estômago revirar. Ele estendeu a mão lentamente sem tocá-la, mas a proximidade de seu corpo grande oferecia um calor silencioso. Você não é descartável, ele repetiu, a voz profunda e grave. Você é a coisa mais necessária que já existiu nesta fazenda. Eu vivo aqui sozinho há 15 anos, Helena. Eu me isolei porque era mais fácil não ter que lidar com a decepção e a falsidade do mundo lá fora. Você trouxe a verdade de volta para esta casa, e isso me assusta mais do que o seu primo vindo atrás de você. A confissão dele era tão crua quanto a dela. Ele não estava apenas protegendo-a, ela estava salvando-o da estagnação, do cinismo em que ele havia mergulhado. Naquela noite, sob a luz pálida da lua, a natureza de seu vínculo mudou. Não era mais o guardião e a ferida, mas sim dois sobreviventes unindo suas histórias. O cheiro de terra úmida e o aroma doce das flores noturnas envolviam a pequena clareira onde estavam. Helena finalmente permitiu que suas lágrimas caíssem, não de medo, mas de alívio por ter sido vista, integralmente, por alguém que valorizava sua essência. Eles voltaram para a casa, mas o sono não veio. A tensão pairava, misturada a uma nova e irresistível atração. Eles sabiam que estavam se movendo para um território perigoso, onde o cuidado se misturava ao desejo. Lúcio olhou para a mulher que dormia na cama improvisada ao lado da lareira. Um arranjo mantido pela decência, mas desafiado pela paixão crescente. Ele a viu envolta em cobertores antigos, a expressão de paz que ele não havia ter antes. Na manhã seguinte, o ar estava diferente. Não havia apenas o cheiro de orvalho, mas um sinal sutil de perturbação. Lúcio estava moendo café quando Helena entrou na cozinha, com os cabelos ainda soltos e o semblante alerta. Eu ouvi algo. Ela sussurrou, a mão no peito. Não era um animal. Lúcio assentiu, a respiração presa. Ele havia sentido também um farfalhar na linha da cerca oeste, muito cedo para ser qualquer vizinho ou caçador. Ele saiu sem dizer uma palavra, retornando minutos depois, o rosto endurecido, a mandíbula travada. A cerca está cortada, ele informou, a voz baixa e controlada. Uma linha no arame farpado, limpa. Não foi um acidente. Ele veio, ou mandou alguém investigar. Ele sabe que você não está morta. O medo de Helena retornou em uma onda gelada, mas desta vez ela não desmoronou. Ela olhou para Lúcio, para o homem que havia escolhido lutar por sua dignidade. O que fazemos agora? Ela perguntou, não com pânico, mas com determinação. Lúcio colocou o café de lado. Ele a encarou e, naquele momento decisivo, não havia mais dúvida sobre seus sentimentos ou sobre o caminho que ele seguiria. Nós não fugimos, nós esperamos, e nós mostramos a ele que você não está mais sozinha, que você é minha, Helena, e aqui você é inatingível. A possessividade na palavra dele não era de controle, mas de proteção absoluta, uma declaração de guerra contra o mundo que tentou destruí-la. Ele a encontrou ferida no campo, e não foi só o corpo que ele curou, mas a alma de ambos que estava prestes a enfrentar a tempestade final, unidos por uma necessidade mútua de redenção e amor. O fazendeiro fez ele a encontrou ferida no campo, e não foi só o corpo que ele curou e transformou a vingança em destino. Você lembra de um tempo em que a dignidade era medida pela força com que se defendia um coração ferido? Lúcio e Helena, o casal improvável forjado na dor e na esperança, estavam prestes a descobrir que o amor, quando verdadeiro, é o escudo mais inatingível. Se você está aqui desde a primeira parte desta jornada de redenção, deixe seu like e comente de qual cidade você assiste. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma história sobre a força indomável do espírito humano. A possessividade, na palavra de Lúcio, não era de controle, mas de proteção absoluta, uma declaração de guerra contra o mundo que tentou destruí-la. Ele a encontrou ferida no campo,
E não foi só o corpo que ele curou, mas a alma de ambos que estava prestes a enfrentar a tempestade final, unidos por uma necessidade mútua de redenção e amor. Lúcio não permitiu que o medo pairasse no ar da cabana. Ele agiu. A tarde que se seguiu foi preenchida pelo som de madeira sendo empilhada e pelo rangido das molas da velha espingarda que ele inspecionava com a concentração de um cirurgião. Ele não estava se preparando para matar, Helena percebia, mas para fazer uma demonstração de força que impedisse qualquer necessidade de violência fatal. Ele sabia que o confronto viria, e viria rápido, porque Ricardo não suportaria a ideia de perder o controle total sobre algo que ele considerava sua propriedade, mesmo que fosse um corpo quase morto. A cabana, antes um refúgio de paz, transformou-se em um forte silencioso. O cheiro de pólvora, a poeira que subia das tábuas do assoalho conforme Lúcio se movia, tudo falava de uma vigilância tensa. Helena o seguiu pela casa, sem perguntar, apenas observando a metódica preparação do homem que agora era seu guardião. Ele selou as janelas que davam para o oeste, onde a linha da cerca havia sido cortada, e explicou cada passo com a mesma calma prática que usava para plantar sementes ou consertar o trator. "O medo está lá fora, Helena", ele disse, olhando-a nos olhos, o cinza deles firme como pedra. "Mas aqui dentro só existe você e eu, e se ele vier, ele vai ter que passar por mim." A força não estava mais apenas nas palavras, mas na quietude que Lúcio exibia. Ele havia cruzado o limiar da hesitação. O fazendeiro, conhecido por sua vida isolada e pacífica, estava pronto para lutar pela mulher que ele havia acolhido e curado. Helena, por sua vez, sentiu uma estranha tranquilidade. A sombra de Ricardo, que a atormentara por meses, finalmente tinha uma forma física definida e eles estavam prontos para enfrentá-la juntos. Ela pegou a faca de caça que Lúcio havia afiado, não para usá-la em combate, mas para segurar o cabo frio e sentir a materialidade de sua própria vontade de sobreviver. Ela cozinhou, o aroma reconfortante do feijão cozido e do pão fresco sobrepondo-se momentaneamente ao cheiro de metal e tensão. Era um ato de resistência doméstica, manter a vida pulsando, normal, enquanto a morte espreitava. Eles esperaram pela noite. O silêncio do campo à noite sempre fora profundo, mas agora parecia um vácuo, cada grilo ou guincho de coruja soando alto demais. Lúcio e Helena sentaram-se perto da lareira, a luz laranja das chamas dançando sobre seus rostos tensos. Eles não falavam sobre Ricardo. Falavam sobre o futuro, sobre cercas que precisavam ser consertadas, sobre o milho que estava alto no campo de trás, sobre o plano de Lúcio de construir um alpendre maior no verão. Eles estavam construindo o futuro com palavras, tornando-o real para que a ameaça externa parecesse apenas um obstáculo temporário. Perto da meia-noite, Helena cochilou, a cabeça apoiada no ombro firme de Lúcio. Ele não se moveu, seus olhos fixos no negrume através da janela. O relógio na parede tic-taqueava como um martelo. O ruído não foi um passo, nem o farfalhar de folhas. Foi um clique metálico, seco e preciso, vindo da lateral da cabana. O som de alguém testando o trinco da porta de serviço. Lúcio se levantou com uma agilidade que desmentia sua calma. Ele moveu-se sem som, a espingarda em suas mãos, pesando como uma extensão de seu braço. A quietude dele era mais ameaçadora do que qualquer grito. Helena a acordou, o pânico ameaçando subir, mas ela o engoliu. Lembrou-se do que ele havia dito. "Aqui dentro só existe você e eu." Lúcio gesticulou para que ela ficasse, mas ela o seguiu até a soleira da sala de estar, posicionando-se atrás dele. Ela precisava ver, ela precisava estar ali para testemunhar o fim de seu pesadelo. Lúcio abriu a porta principal de uma vez só, não se escondendo, mas revelando-se completamente sob a fraca luz do luar e da lareira interna. Ricardo estava ali, sozinho.
Ele vestia roupas escuras e tinha a expressão de quem espera encontrar apenas uma velha cabana abandonada e um fazendeiro ingênuo. Quando viu Lúcio parado ali, um gigante estoico empunhando uma arma, a surpresa congelou em seu rosto. Lúcio! Ricardo sibilou, recuperando a compostura rapidamente e forçando um sorriso falso. Que surpresa! Não esperava te encontrar acordado a esta hora. Estou sempre acordado quando sinto o cheiro de sujeira na minha propriedade, Lúcio respondeu, a voz rouca e baixa, sem nenhuma emoção que pudesse ser explorada. Ricardo riu, um som seco e vazio que traía o nervosismo. Sujou? Eu só estava de passagem, mas já que estamos aqui, eu sei que ela está aí dentro. Nesse momento, Helena moveu-se. Ela não estava mais tremendo. Ela saiu de trás de Lúcio, entrando na luz, e a expressão no rosto de Ricardo se desfez por completo. Seus olhos se arregalaram, não de raiva imediata, mas de incredulidade macabra. Ele não a encontrou ferida no campo, ele a encontrou inteira e defendida. Helena! Você! Ele começou, a voz falhando. Ela estava vestida nas roupas simples que Lúcio havia comprado, o cabelo preso, o corpo curado. Mas o que atingiu Ricardo com mais força foi a mudança em seus olhos. Não havia mais o olhar quebrado da vítima, mas a chama fria da mulher que havia sobrevivido a ele. Sim, Ricardo, ela disse, a voz clara e firme, carregada de uma autoridade que ela nunca havia ousado usar em seu casamento. Eu estou viva e estou aqui. Ricardo finalmente olhou para a espingarda que Lúcio segurava. Ele viu que a segurança estava destravada. Ele avaliou a distância, a luz e o olhar inabalável do fazendeiro. Ele a sequestrou, Helena? Ele está te forçando a ficar aqui? Ricardo tentou a manipulação final, apelando para a imagem de Lúcio como um brutamontes isolado. Helena deu um passo à frente, quase tocando o peito de Lúcio. A proximidade era uma declaração mais poderosa do que qualquer palavra. Ele me deu vida, Ricardo. Ele me deu um nome e um lugar onde eu sou digna, ela declarou. O único sequestrador aqui foi você, que tentou me enterrar viva. Você perdeu, eu sou livre. E este lugar, esta cabana, este homem, eles são inatingíveis para você. Lúcio não precisou dizer mais nada. A verdade estava ali, na postura de Helena. Ele apenas levantou a espingarda ligeiramente, não apontando diretamente para Ricardo, mas para o chão a seus pés. O gesto era claro. Vá embora agora, e este assunto termina. Ricardo compreendeu a mensagem. Ele compreendeu que não estava mais lidando com a mulher que podia ser esmagada pela sua influência, nem com o fazendeiro que se curvaria à sua riqueza. Ele estava diante de algo que ele nunca poderia comprar ou dominar. Um amor forjado na luta pela dignidade. Com um último olhar venenoso para Helena, que ela encarou sem desviar, Ricardo deu meia volta. Ele desapareceu na escuridão da noite tão rapidamente quanto havia chegado. O som de seus passos apressados e, finalmente, o motor de um carro sendo ligado ao longe trouxeram o alívio que parecia ter sido represado no peito de Helena por anos. O confronto durou talvez 2 minutos, mas foi o tempo suficiente para reescrever o destino. Lúcio esperou mais 5 minutos, parado na soleira, garantindo que o som do carro morresse completamente. Depois, ele fechou a porta lentamente, o clique da fechadura soando agora como a segurança de um cofre. Ele encostou a espingarda na parede e, pela primeira vez, desde que a tensão começou, relaxou os ombros. Ele se virou para Helena e ela correu para ele, abraçando-o com uma força desesperada. Não era um abraço de paixão, mas de gratidão profunda, de reconhecimento mútuo pela batalha vencida. O cheiro de pólvora e o cheiro dela, limpo e terroso, se misturaram. Acabou. Ele sussurrou em seu cabelo. Acabou. Ele não voltará. Eles sabiam que a ameaça legal de Ricardo poderia persistir, que haveria a possibilidade de ele tentar outras formas de retaliação. Mas a verdade fundamental havia sido estabelecida. Helena não estava mais sozinha.
A visão dele, inabalável, protegido pela simples dignidade que a cabana representava, havia quebrado o poder de Ricardo. O medo havia mudado de lado. As horas seguintes foram de isolamento e reflexão, uma calmaria absoluta após a tempestade. Sentados na escuridão amena da cabana, eles não precisaram de muitas palavras. A decisão final já havia sido tomada no momento em que Lúcio declarou que ela era inatingível. Eles haviam escolhido a vida simples, a integridade da terra, em detrimento da falsidade e da opressão que a cidade grande representava. Helena passou a manhã seguinte cozinhando e Lúcio consertou a cerca. Não era apenas um reparo físico. Era a reconstrução simbólica das fronteiras de sua nova vida. Ela o observou do pórtico, vendo como ele trabalhava com as mãos calejadas, o suor brilhando sob o sol da manhã. Ele não estava apenas cuidando da fazenda, ele estava cuidando de seu mundo. A reconstrução foi lenta, mas firme. Lúcio lhe ensinou a manejar as ferramentas, a cuidar do pequeno jardim de ervas que ela havia plantado. Helena não era mais a jovem frágil resgatada na chuva. Ela era uma parceira, com as mãos sujas de terra e o sorriso fácil. Eles eram dois seres quebrados, que encontraram no outro a peça faltante para se tornarem completos. O amor deles não era o romance teatral que se vê nos filmes, mas algo mais profundo e resiliente. Uma necessidade mútua de cura e de pertencer. Ele a encontrou ferida no campo, e ao curar seu corpo e restaurar sua alma, ele também curou a solidão profunda que habitava seu próprio coração. A história de Lúcio e Helena se tornou um testemunho silencioso para os poucos vizinhos que eventualmente os encontraram. Ninguém perguntou sobre o passado. Eles apenas viam a força no olhar dela e a inabalável lealdade dele. Naquele campo, onde a vida de Helena quase terminou, sua verdadeira existência começou. Ela aprendeu que a resiliência não é apenas sobre suportar, mas sobre florescer onde você foi plantada. E Lúcio descobriu que a maior riqueza não estava na colheita, mas na dignidade de proteger aquilo que é verdadeiramente precioso. Eles se sentaram no novo alpendre, olhando para o horizonte, o vento morno trazendo o cheiro de terra molhada e mato seco. Estavam em paz, observando o ciclo contínuo da natureza que sempre encontra uma maneira de se regenerar, de crescer novamente. É forte e inflexível. A mensagem deles permanece. Não importa quão profunda seja a ferida, a fé na bondade humana e a coragem de amar e ser amado podem curar não apenas o corpo, mas a alma. A dignidade é o único tesouro que ninguém pode roubar, desde que você tenha a coragem de defendê-la. Se a jornada de Lúcio e Helena tocou você e te fez refletir sobre a importância da resiliência e do amor, deixe seu like agora e compartilhe esta história com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando narrativas que celebram a força do espírito. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Até a próxima história.